Boa tarde a todos novamente. Ultrapassada aqui as questões técnicas, temos de volta, não, neste caso temos connosco já o nosso convidado especial de hoje, Adilson Camacho, ok? Boa tarde, eu sei que foi uma tarefa árdua para conseguir estar aqui connosco, ainda bem que pudeste estar, porque estávamos todos aqui ansiosos para falar um bocadinho contigo e a partir deste momento é contigo. Obrigado. Boas, Patrick, obrigado a Style Sock pela oportunidade aqui criada para mantermos essa conversa. A tecnologia, igualmente a rede, o sinal tem destas. A nossa conversa hoje será à volta de literacia digital e agradecer ao Patrick por ter aqui, de certa forma, aquecido, não é? o palco, o assento, para que pudéssemos então entrar neste tema cada vez mais importante na realidade em que nós nos inserimos. É importante alfabetizar o homem digitalmente, porque cada vez mais urge ser importante capacitá-lo para aprender a usar e compreender e interagir com as novas tecnologias digitais, atendendo a dinâmica cada vez mais tradicional que nós vivemos. O ganho destas habilidades é, sem sombra de dúvidas, importante, porque na atual dinâmica em que nos vemos inseridos, a rapidez e agilidade se traduzem em importantes. Outrora nós tínhamos apenas a obrigação de saber ler e escrever. Atualmente é importante o ganho de competências digitais, porque as máquinas e as tecnologias fazem igualmente parte do nosso dia a dia. Então, habilidades técnicas para usar dispositivos como computadores, tablets e smartphones, bem como aplicativos, se traduzem de todo importantes para que nós consigamos desenvolver as nossas atividades de maneira célere e de maneira prática, atendendo à recorrente chamada aqui que é feita, que o mundo é urgente. A compreensão da internet, que passa pela capacidade que temos de pesquisar informações online e muito mais do que pesquisar, poder compreender a informação disponível, porque atendendo que é uma dinâmica digital e muitas vezes não sabemos quem está do outro lado, poder diferenciar ou poder, no entanto, perceber o grau de integridade, o grau de confiabilidade dessa informação é igualmente importante, e compreender como estes motores encontram-se organizados e como os mesmos funcionam é igualmente importante. Dizer também que a segurança digital inclui esta visão de literacia digital, porque traz consigo a consciência e o conhecimento das ameaças online, como inicialmente fiz referência, tal como os phishings, o ransomware, a importância de manter as nossas senhas seguras, porque expostos a esta realidade cada vez maior, é também importante definirmos os limites e as barreiras para proteger as informações. E como se diz, a informação é o ouro, não é? Atualmente é a moeda de transação, o conteúdo que nós usamos para vendermos na internet é igualmente esta moeda que nós aqui chamamos. Envolve a compreensão das políticas de privacidade e proteção de informações pessoais online. Por que é ultra importante nós trazermos essa dinâmica aqui à conversa? Como fiz referência inicialmente, a internet é este mar de informação, de dados indexados, em que muitas vezes não temos acesso à informação da pessoa que se encontra do outro lado. Não sabemos quem fala ou quem interage connosco, e garantir a confiabilidade dessa informação é mister. A literacia digital ocupa-se de nos preparar, de nos munir de insights e conhecimentos suficientes para que consigamos navegar e saiamos então bem-sucedidos. A habilidade mídia está relacionada à capacidade de analisar, avaliar e criar conteúdo digital, incluindo a percepção e a compreensão de fotos, vídeos e informações e como estes são editados ou manipulados. Nós temos andado a falar muito nos últimos tempos à volta do marketing digital, a questão do posicionamento, a questão do lançamento de produtos dentro destas leads digitais, porque é precisamente aqui onde se encontram as pessoas e é precisamente aqui onde as pessoas transacionam informações, transacionam artigos, bens e serviços, e
entende-se então aqui ser importante ter o domínio destas ferramentas que se colocam à disposição, mas só com a literacia digital é que nós conseguimos, como referenciei inicialmente, navegar para este mar que nós entendemos chamar a internet. Mas traz aqui é importante também destacar a necessidade de termos um comportamento ético e responsável, pois a literacia digital engloba igualmente a compreensão das questões éticas relacionadas ao uso da tecnologia, como o respeito aos direitos autorais, o cyberbullying e a promoção de um comportamento online responsável, a quem entenda chamar de etiqueta, não é? Porque entendendo que a dinâmica é diferente da que vemos no mundo real, as consequências acabam por ser reais, apesar de nos inserirmos num mundo digital. Então, ter um comportamento ético e responsável é também uma das preocupações, da literacia digital, porque numa era em que temos a inteligência artificial a produzir conteúdo massivamente, é quase que questionável a qualidade e a integridade, a questão dos direitos autorais, das informações que nós recebemos. Então, a tecnologia e a transformação digital embasam-se igualmente no conhecimento que temos de como nós podemos tirar proveito de forma eficaz e de forma sadia para que não sejamos pegos de surpresa. A compreensão das redes sociais e a comunicação online, que tem muito a ver com a capacidade de nós usarmos as redes sociais de forma segura, ética e moralmente aceitável, incluem igualmente a compreensão e as implicações da divulgação de informações pessoais online. Há pessoas que atualmente, por algum desconforto e pelo que nós temos andado a ouvir aí, além, não se sentem muito confortável em ter as suas informações divulgadas neste âmbito digital. Mas entende-se claramente por conta da avalanche de informação que todos os dias recebemos. Então, quanto mais munidos estamos, melhor claramente será o nosso posicionamento. Tenho um amigo que é especializado em cibersegurança e ele costuma dizer que boa parte dos ataques que estuda, boa parte dos ataques que ele investiga, normalmente estão associados à exploração de uma vulnerabilidade humana, quando muitas vezes alguém não sabe usar uma determinada aplicação, uma determinada carteira eletrónica e acaba por partilhar estas informações de caráter sensível com uma terceira pessoa que poderá ter ou não alguma intenção maliciosa e a usar esta informação de forma inadequada. Então vemos aqui que a preocupação incide efetivamente na preparação das pessoas que destinam-se a usar estas informações, não só por uma questão de segurança, mas também por uma questão de competitividade. Que competências são exigidas atualmente? Outrora, se calhar, era poder escrever um e-mail, outrora, se calhar, era tão somente falar corretamente, mas hoje passa por aprendermos ou sabermos, no mínimo, usar ferramentas de trabalho como Word, Excel e por aí além, que dinamizam o nosso dia a dia e as atividades que vamos realizando. Então, é mísero aqui destacar que a literacia digital é fundamental na sociedade moderna, sendo que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na forma como nós gerimos os processos diariamente, desde o trabalho, a educação, a comunicação e até o entretenimento. Hoje por hoje, quantas são as pessoas que leem um jornal, por exemplo, físico no caso, nós usamos as redes sociais quase que como a via principal de contacto e informação, mas ter a capacidade de filtrar essa informação e dirimir se esta é ou não uma informação de caráter sério, de caráter verídico, é igualmente importante. E isto é também uma temática que envolve a literacia digital. Vamos aqui entender que a transformação digital é um processo a acontecer, sem sombra de dúvidas, e é cada vez mais importante que o homem se acometa ou se prepare para que efetivamente nós consigamos tirar o proveito, ou no mínimo o melhor proveito destas tecnologias que nós temos andado a usar. Temos aqui em mente que ali não diz respeito apenas à componente digital. Define-se aqui a literacia como o conjunto de habilidades da leitura e da escrita, a identificação de palavras escritas, o conhecimento da ortografia,
das palavras aplica-se aos textos e aos processos linguísticos e cognitivos. No entanto, literacia digital é poder ler tecnologia, por assim dizer, é poder compreender, é poder interagir com as tecnologias digitais de forma eficaz e responsável e tirar proveito no nosso dia a dia para que efetivamente consigamos então alcançar o sucesso nos procedimentos que diariamente nós usamos. Mas eu gosto sempre de trazer nas várias dinâmicas que mantenho na conversa a componente de percebermos que demograficamente, a população angolana está estimada em 33 milhões de habitantes, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Por que é que trazemos, ou trago aqui essa questão que parece aqui igualmente ser interessante? Porque é importante percebermos a nossa exposição demográfica para perceber igualmente como nós nos encontramos em termos de uso de internet. É uma questão que muitas vezes me vem sendo feita. Porquê? Porque o mundo acontece e globaliza-se, mas é importante nós, para compreendermos o processo de transformação digital, o processo de evolução, o processo de transformação digital, o processo nos processos, e permitam-me aqui o pleonasmo, porque é um processo que acontece dentro do outro processo. A literacia digital vem embasada em entender tecnologia, mas eu compreendo tecnologia e performo melhor a usar aparelhos eletrônicos quando eu tenho a literacia mãe, quando eu sei ler e quando eu sei escrever. Então, para o sucesso, para um cidadão educado digitalmente, é vital igualmente que ele academicamente tenha acesso à educação primária, educação basilar. Então, se calhar aqui a questão que devemos inicialmente discutir são as questões infraestruturais. Quem é um indivíduo que atualmente pega num telefone, faz uma compra online, acede atualmente a um serviço, qual é o nível de literacia académica que ele tem? Ele percebe o produto que ele está a usar, ele percebe o impacto de transferir uma informação de caráter sensível para uma terceira pessoa, tão somente porque essa pessoa o solicita. Então, perceber estes aspectos jogam, sem sombra de dúvidas, um papel muito importante. Vale aqui dar já em 2021 o país havia registrado 1.869.450 utilizadores, se fixado em 2,33 milhões no finais de 2022 que usavam a internet. Vamos aqui entender que no universo de 33, apenas 1 milhão em 2021 acabava por então ter acesso. Para que consigamos ter o acesso de forma efetiva à internet e de forma esclarecida, é igualmente necessário que sejam desenvolvidos programas, é necessário que sejam trazidas a conversa dinâmicas como esta do Stylus Talk. Porque é que é importante nós falarmos de tecnologia atualmente? A nota partilhada aqui pelo INACOM é que dos 33 milhões de habitantes, apenas cerca de 7,18 milhões são utilizadores de internet, de acordo com os últimos dados do Instituto de Comunicação do INACOM. Ou seja, que apenas 21 em cada 100 pessoas usam internet. Vemos aqui que temos um caminho e uma longa estrada a ser feita, mas igualmente comunica-nos a responsabilidade das poucas pessoas que no vasto universo fazem uso da internet ou fazem uso de produtos digitais, que elas se mantenham atentas e que esclarecidas o suficiente para que efetivamente consigam tirar o melhor proveito da literacia, tirar o melhor proveito destes produtos e serviços que são colocados à disposição, para que com certeza não se venham apanhadas pelos os infratores, os amigos do alheio, e de certa forma percam-se e acabem por fragilizar. Há 3 aspectos que acabam por se julgar condições sine qua non na efetividade e no sucesso deste processo de educação do cidadão digitalmente.
eu gosto muito de entender inicialmente os processos, a tecnologia e, por último, as pessoas. O que são, então, os processos? Os processos acabam por ser os meios e as vias as quais atualmente nós usamos para aceder a estas tecnologias. As tecnologias são os dispositivos, os computadores, os telemóveis, as impressoras, igualmente. Todo este aparato todo este aparato de dispositivos que nós temos eletrónicos para poder então digitalmente realizar as nossas atividades acabam por se traduzir nas tecnologias. E é efetivamente no homem onde se centra todo este processo. Para o sucesso da literacia digital é preciso que sejam fomentados mais programas de educação. É preciso que chegue ao cidadão de forma elementar, tal como chega a necessidade dele aprender a ler e escrever, a necessidade de ganhar competências ou a necessidade de ganhar competências digitais de forma mais precisa. Mas o que é efetivamente ganhar competências digitais? Agora, os cálculos eram realizados, vamos aqui entender na folha. Atualmente nós usamos ERPs, atualmente nós usamos plataformas de gestão, nós usamos dispositivos que nos permitem, de forma célere realizar os cálculos, de forma célere atuar nas nossas atividades diariamente. Então, atualmente, o indivíduo que se predispõe a atuar numa atividade profissional, ele precisa de ter em atenção que muito mais das competências linguísticas, muito mais das competências técnicas, ele precisa associar às competências da literacia digital. E nós temos atualmente aquilo que nós entendemos chamar aqui o marketing digital, a promoção da imagem das pessoas por meio destes canais. O uso correto, ou seja, a literacia digital associada às plataformas que permitem a comunicação destes perfis, que é algo com o qual muito trabalho, efetivamente aumentam as chances de sermos percebidos de uma forma muito mais clara e de uma forma até positiva, porque se outrora nós tínhamos apenas a possibilidade de ser visto por um pequeno grupo de pessoas, aqui nós colocamos o nosso CV à disposição por meio do LinkedIn, por meio do Facebook, Instagram e outras plataformas que permitem a comunicação do nosso avatar ou não, da pessoa em si. Nós conseguimos efetivamente aqui gerar um efeito a maior escala e permitir que sejamos vistos a uma maior dimensão. Ou seja, aquilo que outrora tínhamos numa escala menor, nós conseguimos propagar a uma dimensão ainda cada vez maior. E associado efetivamente a isso, eu gosto sempre de trazer o exemplo das tias que vendem, por exemplo, numa praça, não é? Elas vendem numa praça, elas colocam-se num lugar estratégico para que quando os seus clientes cheguem, consigam facilmente visualizá-las. E o mesmo acontece dentro do âmbito digital. Hoje por hoje é cada vez mais importante a empresa ter um site, mas muito mais do que a empresa ter um site ou ter um processo associado a uma dinâmica digital, é responsabilidade da empresa explicar ou educar o mercado ao qual ela se destina. E é o que, em via de regra, muitas empresas acabam por fazer. Antes mesmo de colocar à disposição um produto, elas tornam clara a usabilidade do produto e o impacto que este mesmo produto tem na vida destas pessoas. Por exemplo, o uso de uma carteira eletrónica. Muitas vezes eu vejo à disposição uma carteira eletrónica. Se eu, de forma inicial e elementar, sempre estive acostumado a fazer a guarda, sempre estive acostumado a fazer a reserva, aqui permitam-me dos meus em casa, e parece ser um praxe aqui. Então, como é que eu passo a guardar numa entidade que eu não conheço as pessoas que lá se encontram? Passa por um processo de cultivo, passa por um processo de explicação, passa por um processo de educação e literacia financeira, e permitamos aqui literacia igualmente digital, porque atualmente nós transacionamos valores por meio de um aparelho, por meio de uma aplicação, e aqui, para não passar a publicidade, nós conhecemos muitas
que acabam por evitar longas filas no banco, acabam por evitar que muitas vezes por andar com som mais avultado sejamos assaltados ou não. Vemos aqui que o ganho no uso efetivo destas plataformas, que acabam por ser um mecanismo para acelerar a resposta aos processos que nós temos no nosso dia a dia, facilitam a nossa vida. Mas o indivíduo só consegue, de forma efetiva, ver ganho nisto quando, claro, o impacto que isto tem. Então, o exercício para quem entende atuar no digital, para quem, enquanto profissional, se insere na dinâmica digital, passa, em primeira instância, por educar o público-alvo. E muito se fala hoje da person by, identificar as características das pessoas às quais nós destinamos os nossos produtos e serviços, mas muitas vezes não descaracterizamos até a mais ínfima partícula, tentando perceber qual é o comportamento de consumo do meu provável ou possível cliente, onde é que vive o meu possível cliente, qual é a cultura à qual ele está habituado a adquirir ou a fazer aquisição de serviço. Então, estas questões jogam um papel importante para a definição da atuação correta, porque, de forma efetiva, ajudam a entender melhor o produto. Então, é responsabilidade do empreendedor, da empresa, no caso de quem desenvolve soluções, alfabetizar digitalmente ou condicionar o indivíduo a entender de forma clara os ganhos associados aos usos dessas ferramentas tecnológicas, não é? É importante que nós tenhamos atenção a isso, porque muitas vezes o produto existe, responde a uma solução específica, impacta positivamente a pessoa, impacta positivamente a pessoa, mas por não lhe ser claro o suficiente, por ele não ser alfabetizado digitalmente, ele entende que é mais, muitas vezes, um brinquedo, e o mesmo aconteceu com o surgimento, o mesmo aconteceu quando surgiu o computador, não é? Até que realmente as pessoas pudessem perceber efetivamente os ganhos associados ao que era um computador, ao que era efetivamente fazer o uso de um computador, que o computador podia resolver problemas, que em mais tempo a capacidade humana poderia estar a atender. As pessoas não vinham o computador com seriedade, mas atualmente o veem. Mas aquilo foi um processo, efetivamente, de várias décadas de comunicação constante, de igualmente olhar para as situações, igualmente olhar para a temática que nós muitas vezes vimos. Mas é válido também aqui destrinçar determinados aspectos ligados aos tipos de literacia que nós temos. Nós temos a literacia tradicional, a que inicialmente fiz referência, que acaba por jogar aqui um papel importante, que diz respeito à nossa habilidade de ler, escrever, compreender um idioma de forma geral, que passa pela capacidade que nós temos de interpretar as informações de forma gramaticalmente correta e compreender igualmente estas informações. E temos também a literacia da informação, que envolve a capacidade de localizar, avaliar e usar essas informações de maneira eficaz. Estas envolvem a habilidade de pesquisa, análise crítica das fontes, a avaliação das informações para a sua relevância e credibilidade e a capacidade de citar e utilizar essas informações de maneira ética, que dentro do âmbito digital jogam um papel cada vez mais importante. Temos também igualmente a literacia visual, e esta está relacionada à capacidade que nós temos de interpretar informações e mensagens transmitidas por meio de elementos visuais, gráficos, imagens, vídeos, e envolve a compreensão então destes elementos que vem aí adicionando numa era em que se fala muito sobre branding, numa era em que se fala muito sobre marketing digital, a capacidade de nós poder fazer esta leitura e conseguir tirar de forma concreta a informação é sem sombra de dúvidas importante. A literacia mediática, que diz respeito à compreensão da análise da mídia, desde as notícias, a cidade e o entretenimento, numa era em que se fala muito sobre fake news, numa era em que temos vários portais que sempre trazem para nós a informação de caráter sério e propício, e numa era em que se usa muita inteligência artificial, em que até entra já em linha de conta ali a questão da credibilidade e a questão mesmo
da percepção clara do que está a ser transmitido. Vamos aqui tentar entender que a literacia digital é a capacidade de nós navegarmos no digital. Em linhas gerais, incide-se essencialmente nisso. Quando somos literados digitalmente, nós somos capazes de perceber ameaças, nós somos capazes de perceber os phishings, nós somos capazes de perceber o spam, nós estamos envolvidos, de certa forma, num âmbito que nos possibilita entender como toda esta engenharia de tecnologias funciona. Somos também igualmente capazes de conseguir perceber a diferença entre este produto tecnológico e este, que ganho tem associado a este, que ganho tem, se caso eu esteja a usar este, porque atualmente entendamos nós aqui que o atual cliente é mais esclarecido. E o surgimento do digital aqui expõe a uma maior abertura, a um maior acesso à informação, logo o cliente acaba por ser mais exigente. Então, a responsabilidade de quem empreende no digital, quem desenvolve dinâmicas no digital, duplica, porque é responsabilidade de quem comunica o produto tornar cada vez mais claro o diferencial existente entre um e o outro produto eletrónico. Então, vemos aqui que joga um papel importante todo este processo pelo facto de o homem é digital, o homem é digital é uma expressão interessante, porque se formos entender aqui a visão do que efetivamente acaba por ser o conceito da construção digital, é uma replicação do que é a nossa mente. E recentemente lia sobre esta informação e acabei por perceber efetivamente que os computadores, os dispositivos eletrónicos acabam por ser um braço, acabam por ser uma extensão para nos apoiar nos processos que nós temos diariamente. Mas nós não conseguiremos tirar de forma efetiva o proveito relacionada a estes dispositivos, a estas plataformas, a estes sites, a estas várias saídas, se nós não conseguimos de forma clara entender o ganho associado a isso. Mas fala sobre os vários tipos de literacia que acabam por ser importantes igualmente, porque aqui a questão, porque hoje fala-se muito mais de literacia, mas perdemos de vista que o conceito em base é efetivamente na compreensão, na capacidade de leitura, na capacidade de entendimento que temos ao usar os dispositivos eletrónicos. A literacia de dados acaba por ser a capacidade, não é, que nós temos de coletar, interpretar e utilizar os dados de maneira eficaz. E o que é hoje, se não a literacia voltada a dados? É exatamente esta agulha no palheiro que muitas empresas correm atrás, porque a empresa que mais rápido percebe o mercado, a empresa que mais rápido percebe o indivíduo, e é uma nota que eu gosto muito de trazer a quem empreende, a quem desenvolve negócios, é que o mercado centra-se no indivíduo. O mercado é o indivíduo. Quem dita as regras do mercado são efetivamente as pessoas. Então, quanto mais claro é o produto que eu ofereço para a pessoa a qual eu destino vender, muito mais facilmente eu consigo efetivamente me ver bem sucedido e maiores são as chances de ganho na execução da tarefa que eu desenvolvo. Então, poder de forma muito pragmática, de forma muito célere, coletar informações, interpretar os dados e usar de maneira eficaz, que passam igualmente pela análise de dados, tomada de decisões, compreensão de conceitos estatísticos, ao que era outrora um grupo de pessoas, porque inicialmente aqui fizemos referência à leitura demográfica de pessoas que atualmente usam, não é? Vimos aí que 21 em cada 100 pessoas têm acesso à internet e faz de forma efetiva o uso desta internet dos 33 milhões de habitantes que temos na nossa linda Angola. Isso comunica efetivamente aqui um trabalho
grande a ser desenvolvido e plataformas como a Stylus Tech Talk acabam por ser interessante porque trazem a conversa. A coisa de 10 anos, eu falava outra hora com um amigo, era quase difícil ver eventos voltados à inteligência artificial, voltados a Big Data, voltados a Business Intelligence. Vê-se que quem atua nestas dinâmicas, quem atua nestas leads, acaba por ter uma maior preocupação e eu tenho sempre o primor de trazer a conversa ao pé da letra, porque costuma existir aqui uma certa dissonância, eu gosto de chamar de dissonância cognitiva, àquilo que entendemos efetivamente já ter e aquilo que efetivamente nós temos, não é? E como números não mentem, acabam sempre por ser o caminho mais eficaz para que de forma efetiva nós consigamos perceber a que nível encontramos. Mas uma dinâmica que eu considero também igualmente interessante, que julgo ser o caminho para que nós façamos, por ser aqui dentro da componente académica, mais e mais nós irmos introduzindo e a necessidade do ganho das competências digitais. Existem profissões que vão deixar de existir e existem profissões que passarão a existir, não é? Então é vital aqui nós percebermos que o mundo está em constante transformação, o mundo está a acontecer e precisamos estar preparados muito mais do que no formato tradicional. Nós precisamos entender que vivemos dentro de uma realidade cada vez mais digital, em que sim, é importante ler, usar o computador é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Atualmente já conseguimos colocar na balança estes dois elementos, porque vamos desenvolver atividades do nosso dia a dia usando um computador, usando um software, usando um programa, usando um dispositivo eletrónico e poder perceber, ou poder ter esta habilidade essencial de forma a explorar estes dispositivos é cada vez mais importante. É também importante ter a capacidade de reconhecer ameaças cibernéticas comuns e efetivamente saber como evitar estas ameaças. Ter uma noção clara do que é um phishing, do que é um spam, ter uma noção clara de que dados sensíveis dentro da minha carteira eletrónica não podem ser partilhados com outras. Isso para além de literacia financeira, passa igualmente por literacia digital, como fiz nota inicialmente. Boa parte dos ataques cibernéticos que acontecem são ocasionados por via da exploração de uma vulnerabilidade humana. Então é aqui importante reiterar que muitas vezes somos atacados porque nós estávamos desatentos, por falta de alguma informação que devia ter sido clara. E aqui também é importante trazer que já temos sim uma lei digital, já temos sim a Lei Geral de Proteção de Dados, já se faz sentir. Então a ética dentro das dinâmicas digitais é importante, porque há pessoas a serem responsabilizadas criminal e legalmente por ofensas dentro do âmbito digital. Então é importante aqui ter uma noção clara dos princípios éticos, da netiqueta, como fiz referência, e bem no final, depois da nossa conversa, eu irei aqui partilhar junto de vocês todo este material para que efetivamente consigam ter acesso, desde a referência bibliográficas, desde dados e informações que considero importante serem partilhadas, porque a visão é termos aqui uma conversa contínua e, caso sintam à vontade, coloquem questões que poderão eventualmente não terem sido discutidas ou abordadas aqui na nossa conversa, porque é cada vez mais importante entender isto, que todos os dias surge uma nova aplicação, surge uma nova tecnologia, então é 2 vezes mais importante cada vez mais nos mantermos atualizados sobre as tendências que existem lá fora. O profissional atualmente é cada vez mais competitivo. Outrora nós tínhamos um CV estático, não é? Outrora nós tínhamos um CV que guardávamos e entregávamos para uma pessoa. Hoje o nosso CV é visto por mais de 1.500 pessoas, é visto por milhares de pessoas, por meio das plataformas que nós colocamos à disposição. Mas nós também podemos igualmente redirecionar aquela informação para pessoas pontuais e específicas. Mas como fazer isso sem ter literacia digital? Como fazer isso sem poder perceber as plataformas que nós usamos? Vemos ali que as plataformas podem existir,
mas caso não saibamos usar, vão continuar a representar um empecilho ou um impedimento para nós. É como que a dinâmica que gosto muito de trazer é como que ter um Lamborghini em estradas que não estão preparadas, não é? Não vamos conseguir, ou como ter um Lamborghini e não sabermos conduzir. Não é? Podemos ter à disposição inúmeras ferramentas, mas se nós não conseguimos de forma efetiva fazer o uso delas, nós não vamos conseguir usar ela nos nossos processos, não vamos conseguir nos ver, nós não vamos conseguir chegar a lado nenhum, não é? Porque temos aí o carro, mas não conseguir avançar. Então, falar de literacia digital é igualmente falar do homem que se educa nos dias de hoje para conseguir automatizar os seus processos, para conseguir de forma clara entender que o mundo é cada vez mais globalizado. E nós podemos usar a título de exemplo o leapfrogging, que passa efetivamente por usar um modelo de nações bem-sucedidas neste processo de transformação digital e literacia digital, para que nós possamos então, ao mesmo pé de igualdade, se encontrar junto destes, não é? E passa por educar o homem desde o início, não é? As nossas escolas, bem desde o início bem desde os primórdios do nosso processo educativo, poder preparar um indivíduo, dando-lhe a visão ou a antevisão de que lá mais para frente estas ferramentas serão importantes, é sem sombra de dúvidas relevante hoje e se traduz mister, não é? Se traduz mister porquê? Porque o homem atualmente é digital e não temos muito por onde ir, não é? E hoje fala da cidadania digital, não é? Porque é que se fala da cidadania digital? Os conhecimentos dos direitos e responsabilidades como cidadão digital incluem a promoção de um ambiente online seguro e a participação responsável na comunidade virtual, que é o que inicialmente falamos, sobre pessoas serem legalmente e juridicamente responsabilizadas por terem um posicionamento incorreto, porque já é plasmada na nossa lei geral de proteção de dados que realmente estas saídas acabam por ter repercussões, mas isso passa por um conhecimento associado à visão que temos da digitalização do mundo, não é? E como se diz que é de pequeno que se torce o pepino, todo este processo se tornará efetivo e todo este processo será sadio caso nós olhemos para as nossas unidades académicas, não é? Outro dia falava com um grupo de amigos e dizia muitas vezes que o estudante até o 4º ano, por exemplo, bate casos, não é? Como aqui usamos na nossa praxe, e começa a programar apenas no 5º ano, e quando entra para a realidade profissional, muitas vezes ele não está à altura, ou muitas vezes não está à altura, muitas vezes ele não está à altura das tendências que o mercado acomete, não é? Então, é desde muito cedo aqui, só para trazer a título de exemplo, é importante necessidade de nós preparar desde muito cedo o indivíduo, colocá-lo já dentro da esfera digital, dentro daquilo que são as plataformas, dentro daquilo que são as ferramentas, que ele de forma muito mais ativa estará a usar. Desenvolvimento de programas, dinâmicas como a Stylus Tech Talk, para que efetivamente consigamos de forma eficaz executar isso, não é? Porque o indivíduo só consegue entregar quando lhe é claro. O indivíduo só consegue executar quando lhe é perceptível. E a maior discussão que costumamos e julgo ser importante ser trazida existe efetivamente no homem, existe ou incide precisamente na avaliação da taxa de infoexclusão, na priorização das necessidades do que é atualmente instruirmos para que consigamos ter então esse processo de literacia digital junto dos cidadãos angolanos de forma clara e efetiva. É importante perceber que é vital termos infraestruturas, é vital termos tecnologia, é vital ressignificarmos os processos, mas é vital, acima de tudo, fazermos um forte investimento nas pessoas, porque é lá onde incide o sucesso, não é? Incide o sucesso. E
na verdade, os grandes desafios da literacia digital passam efetivamente por igualmente não haver muitas vezes condições por parte de muita gente que se quer educar digitalmente, que aqui podemos entender a desigualdade digital. Vamos aqui considerar que nem todo mundo tem acesso igual à tecnologia, internet, e acaba por ser um desafio, porque muitas pessoas em zonas rurais ou economicamente desfavorecidas acabam por ter um acesso limitado aos dispositivos e a conectividade de qualidade, e acaba então por ser difícil para estas pessoas a aquisição de literacia digital, não sendo clara a estas o ganho associado no uso de um dispositivo, no uso de uma plataforma, da não deslocação. Então, voltamos à questão e a temática voltada às infraestruturas que precisam efetivamente ser revistas e efetivamente ser olhadas com maior atenção. A velocidade das mudanças tecnológicas, como já trouxemos inicialmente a conversa, a tecnologia digital avança de forma muito rápida, muito célere, o que acaba por significar que as habilidades e os conhecimentos da mesma literacia podem se tornar obsoletos num curto espaço de tempo. O que há 2 dias provavelmente era novidade, na manhã seguinte, olha, já saiu o XPT-5 e recentemente tivemos, creio ter ontem, o lançamento do último iPhone, quando a coisa de provavelmente 11 ou 12 meses nós ainda tínhamos a última versão, que já se torna também obsoleta daqui a mais algum tempo. Acaba aqui também por ser um dos desafios que enfrentamos dentro desta literacia digital, ou deste processo de literacia digital. Estamos aqui a velocidade das mudanças, por ser muito dinâmica, por ser muito célere o processo, nem sempre não há como tornar absoluto e única uma verdade ou uma aplicação a um dispositivo, e a recomendação aqui que é partilhada é a necessidade de nos mantermos constantemente atualizados. E a quem é profissional, igualmente, provavelmente há 10 anos usava um RPXE e atualmente a tendência do mercado acaba por ser essa, e enquanto profissional competitivo acaba por ser interessante ou até importante o ganho destas novas competências nesta nova dinâmica, nesta nova plataforma ou neste novo dispositivo. Há também com impactos negativos a desinformação e as notícias falsas. Com o surgimento de vários portais, vários canais, vários pontos de comunicação, a proliferação da desinformação online acaba por ser um tema importante aqui a ser discutido. Então é importante que as pessoas, como referimos inicialmente, desenvolvam as capacidades e a habilidade de literacia de mídia para identificar fontes confiáveis e discernir informações verdadeiras das informações falsas, não é? A privacidade e segurança acabam também por jogar um papel muito importante, porque todos os dias a nossa privacidade online é ameaçada e é uma preocupação constante, uma variável que está ali presente. Então, muito mais do que desligar o computador é ter uma senha segura, é não partilhar. Recentemente tive uma situação que deixei o laptop aberto e partilharam uma mensagem minha no grupo do projeto e todo mundo pode rir, mas é só aqui para trazer ao exercício a dinâmica do quão importante é estarmos atentos à necessidade de proteger as nossas informações e os nossos dados, porque atualmente eu acho que quase tudo é colocado dentro do nosso telefone, não é? A nossa carteira eletrónica, as nossas informações de caráter mais sensível, os nossos contratos, as nossas assinaturas. Então, quando estamos a viver do digital, precisamos de estar educados o suficiente para estes possíveis ataques. A integração da tecnologia na educação. Os educadores enfrentam desafios ao tentar integrar a literacia digital no currículo escolar. A falta de recursos e treinamento adequado, sem sombra de dúvidas, acaba por se traduzir aqui num calcanhar de Aquiles para uma implementação eficaz. Hoje por hoje, é importante que dentro do caderno académico do ano letivo se introduza, muito mais do que informática na ótica do utilizador, a visão clara de produtos, de serviços, de plataformas, de dispositivos que poderão
ter impacto na vida do profissional futuramente. O que se percebe aqui, como a título de exemplo trouxe ao início da nossa conversa, é que muitas vezes se faz uma segunda universidade para as pessoas que atuam no âmbito profissional, dentro das entidades, das entidades corporativas, porque a informação, falando mais especificamente aqui do âmbito digital, a informação que em tese devia desde cedo começar já a ser passada dentro das faculdades, dentro das universidades e dentro até dos ciclos inferiores, permitam-me aqui a expressão, muitas vezes não chegou, muitas vezes não foi passada. Então aqui temos este impasse da integração da tecnologia na educação, sendo que o profissional é mais competitivo, o profissional é mais atualizado quando efetivamente ele tem efetivamente estas nuances tecnológicas ou tem a visão abalizada. A divisão digital geracional. Muitas vezes há uma grande lacuna entre as habilidades entre as habilidades digitais das gerações mais jovens e as mais velhas. Atualmente nós temos dentro do cosmo corporativo um conflito geracional. Nós temos os baby boomers, nós temos as gerações X, Y, Z, a conviverem e a coabitarem num mesmo espaço. E a ideia aqui é efetivamente integrar e trazer todas elas ao mesmo pé de igualdade. Mas é interessante que eu ainda recentemente partilhava com amigos, que a minha avó consiga enviar emojis, não é? Ela consiga partilhar emojis, se não é... E vemos então que aqui há a possibilidade das pessoas aprenderem a usar de forma eficaz, independendo aqui dessa diferença geracional existente, e tornar todos literatos digitalmente para que efetivamente consigam ter o sucesso. Mas esta questão da divisão digital geracional gera, sim, desafios de comunicação e compreensão entre os diferentes grupos etários, não é? Porque a questão, por exemplo, da privacidade e segurança, alguém que não lhe é muito claro, porque provavelmente esteve habituado a processos atualmente obsoletos ou mais analógicos, pode ter alguma dificuldade em definir ou diferenciar uma informação verdadeira de uma informação falsa. Então aqui acaba por ser importante a visão de integrar estas duas realidades e trazer a conversa para que elas estejam ao mesmo pé de igualdade na visão e na percepção associada ao que o digital pode trazer e igualmente aos riscos que podem incorrer caso estejam a usar de forma incorreta. O viés de algoritmo e discriminação online. Atualmente, os algoritmos usados em plataformas online podem perpetuar viés de discriminação. As pessoas precisam entender como estes algoritmos funcionam e quais as suas implicações na sociedade. Hoje fala-se muito sobre a questão do género, fala-se muito sobre a questão racial, fala-se muito sobre todas estas temáticas que também estão associadas ao forte uso e à expansão do digital. Então, ter a visão destes algoritmos que muitas vezes acabam por ser usados dentro do âmbito digital é, sem sombra de dúvidas, uma condição sine qua non para que consigamos navegar de forma efetiva dentro deste mar que é a informação, dentro deste mar que é a tecnologia, dentro deste mar que acaba por ser, então, o digital, a sobrecarga de informação. Bem, entretanto, vamos tentar aqui recuperar o Adilson Camacho. Ele deve ter aqui algum problema técnico. Vamos dar aqui só a ver se conseguimos retomar. Entretanto, enquanto tentamos restabelecer aqui a conexão, podemos já aqui antecipar também a questão de, vejo que tenho aqui já uma opinião, mas relembrar que podem usar o chat para colocar as vossas questões que queiram já estamos de volta. Bem-vindo de volta, Camacho. Boas. Sei que temos aí uma questão já. Sim, não sei se estava já no final do teu raciocínio, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de nós passarmos aqui eventualmente para as questões. Era em nota de fecho aqui trazer à conversa a importância de conseguirmos
de forma efetiva, usar as redes sociais, não só as redes sociais, as várias plataformas digitais que existem e perceber os impactos positivos e negativos do uso incorreto e correto que estas plataformas têm, porque a literacia digital assenta essencialmente nisto, não é? Na nossa capacidade de compreender, de nos alfabetizarmos, de termos competências e interagirmos de forma eficaz com as tecnologias digitais, os dispositivos e recursos online. Essa é a nota importante aqui a ser partilhada antes de então podermos passar para a questão das perguntas e respostas. Obrigado, Camacho, pelo sempre valioso contributo da tua parte. Em relação aqui que estavam aqui a colocar, basicamente vai concordar ou reforçar basicamente a mensagem que tu passaste, que era aqui a literacia digital não se limita ao acesso à internet. Aliás, o acesso à internet é apenas uma das componentes de uma política eficaz de literacia digital. A literacia digital, efetivamente, arranca quando os governos, organizações sem fins lucrativos, empresas e, acima de tudo, as instituições educacionais trabalham juntos para promover a literacia digital. Isto envolve a expansão das infraestruturas e até da internet, a subsidiação de dispositivos acessíveis, a criação de programas de educação digital acessíveis e a promoção da consciência digital em todas as faixas etárias. Além disso, parcerias internacionais e investimentos na capacitação digital de populações são cruciais para reduzir a disparidade digital global. Portanto, claramente vai ao encontro daquilo que nós todos estivemos atentamente a ouvir-te, portanto, é um reforço daquilo que acabaste de partilhar connosco. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este pensamento, a esta reflexão. Boas. Foi o João Almeida a partilhar a nota. João, é assim importante e quando trouxe aqui esse trinómio que eu considero ser o mais importante, que é associado à transformação digital, agora que empresto a literacia digital, que é processos, pessoas e tecnologias, não é? E em pessoas podemos igualmente entender aí, envolver entidades privadas e estatais que acabam por ser fortes vetores para impulsionar as pessoas a terem uma noção clara dos dispositivos e das tecnologias que temos à disposição. Mas é importante perceber processos porquê? Porque processos explica a cultura de consumo, de acesso aos produtos e serviços para que as pessoas consigam elevar-se e compreender os ganhos associados a isso. A literacia digital passa, sim, por um processo de alfabetização, passa sim por um processo de geração de compreensão de forma concreta dos ganhos associados ao uso não só da tecnologia, não só da internet, e foi muito bem colocada essa questão, como fiz referência, mas também dos dispositivos que nós temos. Ok, obrigado. E depois temos aqui também mais uma questão do Edson que diz o seguinte: como as empresas e instituições educacionais podem promover a literacia digital entre os seus funcionários e os seus alunos? Na tua opinião? Boa. Eu gosto da pergunta do Edson, porque faz-me novamente voltar à questão de que é de pequeno que se torce o pepino. Dentro dos programas académicos, eu acredito ser uma importante conversa a ser trazida nos fóruns letivos, desde muito cedo o estudante ter contato com o computador, perceber não que ele precisa, que entendem, tenha que entender Marvel, tenha que entender PHP, tenha que entender Java, mas ele consiga efetivamente realizar tarefas as mais elementares possíveis, e entender que o computador é uma importante ferramenta no dia a dia de um profissional ou de uma pessoa que atua independente de uma instituição. Como podem ser promovidas? O exercício que aqui temos de trazer a discussão à literacia digital e explicar os ganhos associados e tantos outros que vão sendo realizados em conferências, cimeiras, palestras, workshops, acabam por ser um braço importante a ter em conta, não é? Hoje mais se fomenta a discussão, hoje mais temos plataformas para conseguir explicar o que é uma solução, o que é um marketing digital, o que é o tráfego pago, algo que provavelmente a coisa de 10, 15 anos atrás não era possível. Então, instituições educacionais
muitas faculdades acabam por fazer, convidar um profissional de uma área específica. Olha, o Patrick é especialista em IT e tem uma visão atual do mundo, como as coisas acontecem. Convidar o Patrick para falar numa palestra, num workshop, para os estudantes que daqui a pouco fazem esse spin-off, acaba por ser interessante porque comunica a eles uma visão clara do que um profissional na área para a qual eles estão a formar faz, não é? Profissionais das áreas que eles têm nesse preciso momento dentro do caderno destas instituições para esta realidade. Promover a literacia passa por falar, não é? As coisas tornam-se claras, quando são discutidas e quando são abordadas. Então, a conversa, vamos aqui entender a conversa, palestras, workshops, produção de conteúdo à volta disso, eu entendo ser o caminho para que efetivamente nós consigamos educar e promover a literacia entre funcionários e alunos. Ok, Adilson, obrigado pela resposta. E na relação a este tema, vou partilhar aqui um pensamento contigo. A geração Z, a chamada geração Z e outras gerações, têm contacto com o meio digital desde idades muito tenras, ok? Agora, isto é a minha opinião. E vou lançar-te esta pergunta. Não achas que o facto de esta geração que utiliza a internet usar, por exemplo, a internet, que é um dos meios digitais, única e exclusivamente para diversão e entretenimento, ok? Quando chega ao ponto académico ou profissional que tem que ir à procura de informação, não só para a autoformação profissional, ou, entretanto, utilizar o recurso como mais um recurso didático e de complemento ao seu estudo, pode colocar em perigo o não saber usar essa ferramenta importantíssima para ir buscar a informação durante anos a fio, a usar única e exclusivamente para lazer e entretenimento? Eu não sei se bem a questão, podia ir à última. Aquilo que eu estava a dizer é se achas que este tipo de utilização que nós partimos do princípio que há um conjunto de pessoas que o fazem, ou seja, ter acesso desde uma idade muito tenra, mas o acesso que têm usam única e exclusivamente para entretenimento ou lazer, quando têm a necessidade de ir à procura de informação adicional, seja como recurso didático ou à procura de autoformação profissional, se isso não inibe esse caminho, ou seja, porque estão tão habituados a usar aquelas coisas para joguinhos e redes sociais, que se calhar quando têm que ir à procura de informação adicional sentem alguma dificuldade. Boa. Eu acho que eu ainda recentemente falava sobre que muito facilmente consegue-se fazer um TikTok, não é? Não sei se é TikToker ou TikTok, mas se faz um TikTok ou um vídeo no TikTok, mas temos dificuldades em usar um Excel, temos dificuldades em criar uma apresentação no PowerPoint. Eu acredito que é a informação traduzida num formato responsável, não é? Ou esta informação ser passada de forma a que quando o indivíduo esteja num âmbito corporativo, ele consiga realmente ver os ganhos associados. Porque mais do que saber usar uma aplicação, eu tenho que usar uma aplicação que eu efetivamente veja ganho no âmbito corporativo. Mas nós temos youtubers, nós temos tiktokers, como fiz referência, a criarem novas formas de produzir riqueza, ou novas formas de fazer dinheiro, permitam-me aqui. Mas a questão que coloca é interessante, porquê? Porque sim, é um risco iminente nós nos encontrarmos fechados nessa dinâmica de aprendizagem, nós nos encontrarmos nesta visão que eu acredito ser limitante, mas vamos aqui entender também a questão de perspectivas, não é? Que o que considerávamos provavelmente como prioritário, considerávamos outrora como prioritário, atualmente com essa dinâmica do surgimento de novas competências, novas plataformas, novas formas de produção de riqueza, acabam por se tornar obsoletas. Mas sim, ele poderá ter alguma dificuldade caso caso esteja introduzido num contexto que lhe seja cobrado essas competências que ele não ganhou.
Ok, obrigado. Entretanto, estamos aqui a chegar aqui também ao tempo limite. Estava a dar aqui uma vista de olhos aqui. A Angola vive numa situação muito crítica no que toca ao acesso à internet. Acho que também já abordámos aqui um bocadinho sobre isso. Tem a ver também com as empresas. E a concorrência acho que veio ajudar aqui um bocadinho nisto, não é? Tornar aqui a internet um bocadinho mais acessível, ok, com a redução dos preços efetivos. Se nós tivermos como comparação, se calhar há 10 anos atrás ou até mesmo 5, percebemos que houve um esforço claramente, essencialmente naquilo que é smartphones, ok? Mas mais uma vez muito vocacionado para aquilo que são as redes sociais, né? Portanto temos Facebook gratuito, mas se calhar não temos o acesso a outras coisas qualquer gratuitas a nível de smartphones diários, mas pronto. Mas isso como tu disseste muito bem, algures no teu discurso, quem define são as massas e as massas querem isso e é para isso que eles trabalham, né? Portanto, não temos como fugir a isso. Só aqui, certo, só aqui dar uma nota à questão que coloca. Creio que o Filamon, acho que é Filamon, não é? Relativamente às dificuldades, não é? Que existem ao tentarmos promover a literacia digital num âmbito em que existem dificuldades online. Existem sim saídas como o treinamento offline, sessões de treinamento presencial em bibliotecas, escolas, centros comunitários ou instalações locais que de forma muito básica podem induzir as pessoas ou levar as pessoas a compreender noções básicas de computação, segurança digital, mesmo com estas DIF existentes, não é? Material impresso que tem alguma informação voltada a estas dinâmicas digitais, há parcerias com organizações locais, desde ONGs, igrejas, para as áreas mais recônditas ou mais rurais. Há também aqui a possibilidade de trazermos a conversa, eu acredito ainda haver o acesso a computadores públicos, não é? Um computador público em que várias pessoas de uma determinada localidade possam aceder. A visão aqui a ser discutida, que eu acredito ser muito importante, é indicar efetivamente os problemas existentes, mas também trazer soluções que podem de certa forma, amenizar o impacto e reduzir a taxa de infoexclusão existente, o hiato existente entre as pessoas que usam a internet ou usam a tecnologia, porque é importante aqui destrinçar e vale sempre acentuar, quando falamos de literacia digital, não falamos apenas do acesso à internet, o uso de recursos móveis, mesmo até em áreas com acesso limitado à internet, muitas pessoas têm acesso ao smartphone. Então, desenvolver aplicativos educacionais offline ou aplicativos que possam oferecer informações, mesmo não estando ligado à internet. Nós tínhamos, acho que há algum tempo atrás, a biblioteca da Wikipedia, eu cheguei a ter, em que tinham vários temas, várias abordagens, acredito ainda haver. Então, existem aqui algumas saídas, mesmo no atual cenário, o panorama digital em que nós existimos ou vivemos, que podem, de certa forma, amenizar o impacto e reduzir a taxa de infoexclusão às aulas dentro destas escolas, não é? Integrar dentro do plano curricular já estas informações, sem ter muito em conta a questão do acesso à internet, a sensibilização, realização de campanhas, em que se destaca a importância da literacia digital, incentivando as pessoas a criar estas oportunidades de aprendizado, e também aqui aquilo que muitas vezes acontece, muitas entidades vão realizando, que é, por exemplo, educação fiscal. A gente teve um programa que acabava por treinar pessoas para ir treinar outras pessoas em zonas mais recônditas e transformar aquelas pessoas em replicadoras de conhecimento, não é? Passar ou partilhar esta visão ou este conhecimento para alguém, por exemplo, mais esclarecido, ou um professor de uma determinada vila, porque eu gosto muito de trazer à discussão a visão do contexto. É importante que nós pensemos global, mas ajamos local, não é? Vamos falar das pessoas que têm acesso, vamos dizer nós, não é?
Patrick, o Obed, o Milton, o Filemão, o Edson, os privilegiados que conseguem ter acesso a uma plataforma como esta e conseguem partilhar e trocar. E aquelas pessoas que não têm acesso. Acaba também por ser uma via interessante a alguém, um agente, promotor de mudança, se destinar, olha, eu vou explicar como funciona o Facebook, por exemplo, como funciona um Excel, e treinar esta pessoa, e esta pessoa dentro, por exemplo, de Nambongong ou de uma outra zona mais recôndita, ser a replicadora desta visão ou deste conhecimento. É importante que, sim, consigamos visionar a forma como as outras sociedades, digitalmente mais esclarecidas que a nossa, se encontram posicionadas, mas usarmos fazer soluções. Eu acho que o Eduardo tem Obrigado. aí uma outra questão. Não, disponha. Dizer que vamos ler aqui a última questão, mas que todas elas serão respondidas a posterior e partilhadas dentro da plataforma, ok? Porque estamos a atingir aqui a nossa hora, e como não gostamos de deixar nenhuma nenhuma pergunta por responder, iremos responder e disponibilizar também o conteúdo de toda a formação dentro da plataforma, portanto que conseguem aceder facilmente entrando com o vosso registro. E então, a última vou deixar para mim, que é em relação às detalhes, e a ler aqui uma para ter os 2 minutos, Camacho, que era aqui em relação, vou tornar 2 perguntas numa, ok? Basicamente a primeira era aqui, Adilson, qual é o conselho que deixas à geração Z e Alfa sobre a literacia digital, sendo as gerações que estão mais conectadas com a internet? E a outra era quais são as medidas que as instituições governamentais e empresas privadas, e não só, devem adotar para melhor e aumentar o número de populacionalismo digital, uma vez sabendo que o nosso país não oferece acesso às TIs de forma abrangente? Pô, eu vou se calhar iniciar pelo conselho, não é? Aqui a ser passado para as gerações. Nós atualmente temos acesso a um considerável número de informações, em que acabávamos por nos ver perdidos, não é? Neste emaranhado de informações, e por isso, durante a nossa conversa, destacamos a importância da capacidade de definir e diferenciar informações das confiáveis e não confiáveis, e acaba por ser também importante não só diferenciar esta informação, mas é compreender as redes sociais e a comunicação online. Por que é importante? Porque, como já avançamos inicialmente, nós atualmente estamos expostos a várias ameaças, vários ataques. Atualmente o cidadão é digital, não é? As nossas informações podem ser colhidas e podem ser transformadas como uma arma para nós. Então, quanto mais claros estivermos do uso de que determinadas informações de caráter sensível não possam nem devam ser partilhadas, mais atentos nós estaremos. Mas conselho a estas gerações que acabam, por certa forma, ser as continuadoras desta evolução, é que tenham presente que pessoas sempre serão pessoas e máquinas não substituirão pessoas. Máquinas existem efetivamente para apoiar no processo e na automatização das tarefas, porque hoje fala-se muito, não é, sobre a originalidade, e inicialmente falei sobre a questão dos direitos autorais, não é, que nós conseguimos agora fazer uma tese, não é, usando o chat GPT e a questão dos alunos tornarem-se mais preguiçosos, a letargia mental, a inércia intelectual, das pessoas deixarem de produzir de forma efetiva produto intelectual por conta destas facilidades que vão sendo trazidas pelo uso destas tecnologias. É o uso consciente da tecnologia que vai garantir então a sobrevivência do homem neste espaço finito em que nós existimos. Então, a recomendação que deixo aqui é o uso consciente das tecnologias, da informação, e que continuamente capacitem-se e treinem para que estejam atentos às mudanças e às transformações que o tempo nos traz.
Eu Ok, penso que obrigado, tem aqui a questão. Camacho. Sim, é aqui a relação das Aqui a talhos. questão Diz, Camacho. não, estava aqui a ver, acho que antes das tiles tem uma outra. Quais são as medidas que as instituições governamentais e privadas e não só devem adotar para aumentar o número de população digital, não é? Uma vez sabendo que o nosso país não oferece acesso a isto de forma abrangente. Eu penso que já respondi quando indiquei aí aquelas saídas, não é? Que é parcerias com ONGs, desenvolvimento de campanhas neste sentido, então fica que meio redundante para passar a resposta, Nilton. Agora sim, Roque, por favor. Ok, aqui é a última questão, que era aqui em relação ao Eduardo, que é o que é que as organizações ou empresas nacionais como a Stalhos têm feito para promover ou alavancar a literacia digital ao nosso sistema de ensino, ou seja, nas escolas. Vou dar aqui 2 exemplos muito rápidos, ok? O primeiro, desde sempre da sua existência, a Stalhos sempre teve como uma política de pricing, ok? A ótica de ganhar muito a ganhar pouco de muito do que muito de nada. Né? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que sempre tentamos colocar preços justos no mercado logo. Quer dizer que os nossos parceiros também irão disponibilizar os nossos artigos a preços justos para o consumidor final. E em relação aqui, e a lançar aqui um desafio a todos vocês para pesquisarem a seguinte fundação, ok? Fundação Coerama, ok? A Fundação Coerama é uma fundação do grupo Styles, ok? Onde nós o que fazemos é, desde criamos uma vila, portanto, desde hortas comunitárias, desde igreja, desde escolas, equipámos uma sala com equipamentos informáticos, como o Camacho disse, ok? A introdução de coisas básicas, como usar um computador, o acesso à internet, como pesquisar, ferramentas de produtividade, Office, Word, Excel, PowerPoint, em idades precoces. Portanto, isto é o que a Stalhos tem feito, não conseguimos mudar o mundo sozinhos, ok, mas temos feito. Inclusive, começámos pelos filhos dos nossos trabalhadores, por exemplo, ok, onde criámos em 2 polos distintos, um em cidade e um em Viana, onde os filhos dos nossos funcionários têm acesso ao sábado, ok, todos os sábados, tem a introdução da informática, onde todos nós partilhamos um bocadinho do know-how de todos nós como utilizadores, como profissionais, como utilizadores de ferramentas, com essas crianças, porque acreditamos que vamos começar por um pouco, ok, que era para chegar ao muito. Isto assim de uma forma geral, fazemos muito mais coisas, ok, em silêncio, né? Porque nós, como costumamos dizer, estes tipos de coisas não usamos para comunicar, mas sim para sentir que estamos a ajudar a desenvolver a comunidade, seja aqui, seja noutras zonas, que é o caso que estamos a fazer. Está bem? Mas muito obrigado pela questão e fica o convite para vocês darem Fundação Grama. Adilson Camacho, da minha parte, muito obrigado. Ou seja, sei do esforço que fizeste para conseguir estar aqui connosco, ok? Imprevistos acontecem. Para nós é um prazer poder te receber aqui neste nosso espaço de troca de informação e de partilha e desta disseminação de conhecimento, porque tu, eu e nós trabalhamos para a nossa plateia, ok? São para essas pessoas que estão aqui como participantes que nós trabalhamos e desenvolvemos este conceito, e é para elas que vamos continuar a trabalhar e agradecer-te muito este esforço que eu sei que fizeste para estar aqui connosco. Antes de encerrar, não sei se tens algumas palavras como nota de fecho. Só agradecer ao convite formulado por parte da Style Tech Talk e a todos os presentes igualmente, porque vemos aqui um claro exercício de literacia digital, igualmente é importante realçar isso, e plataformas como a Styles Talk, Tech Talk, perdão, devem ser fomentadas, devem existir, devem continuamente estar a ser partilhadas numa era em que é tão importante usar o computador quanto saber ler e escrever. Não é? Então é importante saber usar uma plataforma, um RP, uma tecnologia, um dispositivo, ter acesso à internet, conseguir diferenciar as informações e a Styles trazer tão importante temática. E eu serei das pessoas a visitar o centro
desenvolvido que foi desenvolvido com o apoio da Styles, porque é de iniciativas como essas que efetivamente as empresas precisam estar engajadas, fomentar o acesso à informação e informação acima de tudo com qualidade, e a ideia é continuamente manter esse exercício. Do meu lado, fica aqui o compromisso de sempre que oportuno passar por essa casa para partilhar. Ok, muito obrigado e com certeza serás muito bem-vindo à nossa casa. De resto, agradecer o vosso tempo que dispensaram connosco. Eu sei que é um recurso muito valioso hoje em dia e muito obrigado mesmo pelo tempo que tiveram a disponibilizar aqui nesta nossa sessão. Dizer que para o próximo mês teremos mais novidades, será comunicado, portanto resta-me só desejar um resto de um bom dia, de uma boa semana, um bem-aja e até à próxima e um grande abraço. Obrigado.